Olá, meu povo, boa tarde, né? Passando aqui, fazendo esse videozinho aqui. Essa aula de hoje, né? Dia aula 3, 16/3, eu acabei tendo aí um problema no caminho e eu tive que de retornar, né? E eu acabei também, devido ao problema, não conseguindo em tempo hábito, né? Meu celular deu um probleminha, não tá muito bom. Não consegui avisar vocês aí de imediato. Acabei demorando um pouco aí para entrar em contato mesmo até com a escola também, tá bom? E por esse motivo aí particular e acabei tendo que retornar. Então, aproveitando o ensejo, né, a gente tem que não é só falar e praticar, né? Então, fazendo um remakezinho aqui da nossa aula, né? Eu digo que aí eu falei com vocês que eu pisei na bola. Tinha um compromisso com vocês, não é isso? E não consegui cumprir nem avisar em tempo hábil, né? Então, já estou me desculpando aqui nesse vídeo, mas na aula a gente conversa um pouquinho, tá bom? E eu fiz esse videozinho aqui para vocês dar uma estudada aí, né? Pra gente não ficar perder muito material também, né? Assim, sem muito compromisso, tá? Aquela forma que eu sempre converso com vocês aí, pra gente dar sequência, tá? Vocês não vão ficar aí, vocês não vão perder material ou coisa desse tipo, tá certo? Então, inicialmente, me desculpe pela minha ausência e a gente conversa melhor em sala de aula. Vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, a gente vai falar página 14 aqui, tá? Eu enviei até pro João aí um videozinho aí, tá bom? Um material em PDF com esse material, mas tá na apostila de vocês aí, tá? Na minha aqui, começa na página 14, né? É um assunto que nós iríamos abordar hoje na sala de aula. Antes de mais nada, eu vou aproveitar o ensejo, tá? Que eu falei para vocês do meu site, né? No meu YouTube. Eu tenho esse canal no YouTube aqui, tá bom? A SE Engenharia, vou deixar o link para vocês aí. E aqui a gente tem algumas videoaulas aí, né? Falando sobre as questões aí de matemática, física, né? Então, se vocês tiverem aí alguma necessidade, né, de estar abordando esses assuntos, ou da matéria mesmo, a gente pode estar aí, sim, né? Então, dando aí a priori aí um auxílio para vocês, tá bom? Não tem problema, mesmo que não seja pertinente a nossa matéria, né? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, tá? Então tem vários vídeos gravados aí de exercício que vocês podem estar desfrutando aí, e quando estiver desfrutando, tiver algum problema, a gente pode estar aí falando com vocês aí, explicando melhor, dando esse auxíliozinho aí, tá certo? Fica à disposição. Vou deixar o link aí para vocês. Uma explicaçãozinha de uma aula de matemática aí, né? Fazer aquela soma ali, né? Explicando que é uma mais um como e-mail e tal. Então eu entendi, tá? Então agora é só fazer isso, né? 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Ah, pronto, professor. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. E abaixo de 5 mais 3. Tá bom? É isso aí. Não faz parte da nossa aula, só para dizer que tem bastante material. Depois aí eu volto aí, passo o link para vocês direitinho. Vamos na nossa aula que interessa, tá bom? Então lá, proposta comercial. Por quê? Porque nós somos gestores. Práticas profissionais é gestão. É muita gestão, tá certo? Prática profissionais é gestão. Então, vamos falar de proposta comercial, né? O que seria uma proposta comercial, tá? Vou dar uma explicação bem pautada aqui, porque vocês têm esse material, no tempo de vocês dão uma lida melhor e a gente tira algumas dúvidas em sala de aula. Proposta comercial é um documento que contém todas as informações sobre a negociação, né? De maneira detalhada. Isto é, quais os serviços ou produtos estão sendo oferecidos e os termos que a empresa precisam cumprir, bem como a validade do documento. Bom, duas coisas chamam a atenção. Documento que contém todas as informações, tá? Chama a atenção de vocês aqui para essa questão. Cuidado com todas as informações. Tem muita gente aí mal intencionada que só querem mesmo essa proposta para fazer documento, para gerar lá, enfim, e até mesmo para aprender a trabalhar, tá? Então toma cuidado, você tem que conhecer bem teu cliente para mandar todas as informações mesmo. Faz uma informaçãozinha detalhada
onde que não comprometa o seu projeto, a forma que você trabalha, né? Seja contundente, seja esperto, né? E, então você tem que tomar cuidado nessa questão, né? E quais os serviços e produtos são oferecidos em termos da empresa? E o cliente precisa cumprir bem como validade de documento. Aí sim, né? Esses termos que a empresa e cliente precisa cumprir prazo, precisa cumprir entrega, precisa cumprir. Então essas coisas têm que estar bem detalhadas mesmo. Esse documento é de extrema importância, pois nele que fica explícito quais são as reais intenções da empresa e o que ela tem a agregar ao cliente. Sendo assim, é preciso ser pensado minuciosamente para atender a expectativa do consumidor e possibilitar que exista chance de fechamento de vendas. Ou seja, né, então sempre cuidado. Tem cliente, cara, que não consegue ler uma página. Ele não quer saber de ler muita coisa. Outros já é mais burocrático. Então você tem que conhecer teu cliente para você botar uma proposta, você ser mais direto ou indireto e algumas coisas desse tipo, tá? Então vai depender muito a formalidade que você põe essa proposta comercial, vai depender muito aí do teu cliente para você não perca, tá? Mas intrinsecamente ele lendo ou não lendo, algumas coisas tem que ser colocadas ali, né? Prazo, proposta, material, valores, né? Forma de pagamento, né? Bom, isso aí vamos falar aqui. O que não pode faltar na sua proposta comercial, né? Diversos elementos que não se conhece, a cada um deles como utilizar a elaboração da proposta poderá se tornar complicado. Poderá ser insatisfatória, né? Que ele estava falando. Vamos conhecer um pouco sobre cada um desses 6 pontos, né? Se a gente trabalhar nesses 6 pontos aqui, você vai montar uma boa proposta comercial sem fugir muito aí da mediana, né? Sem fugir muito do que as empresas praticam aí. Um dos principais tópicos desse contexto, sua proposta comercial é a descrição que está sendo negociado. O que eu estou fazendo? Vou fazer uma manutenção, vou fazer uma troca, aí quais os componentes que eu vou trocar, quais que eu deveria, né? Porque é aquela surpresa, né? Você chama um cara para fazer um serviço para você, no teu carro, para mexer no filtro, trocar pastilha, daqui a pouco o cara quer trocar o disco, daqui a pouco quer trocar isso, mas realmente, qual que é esse valor, né? Quem tem carro sabe o que é levar um carro para o mecânico. Os caras não sabem dar orçamento. E sempre inventa bastante coisa. Toma cuidado, tá certo? Não poderá levar em consideração apenas os dados técnicos do equipamento, tá? Mas também benefícios financeiros. Então a ideia também é você tentar mostrar para o cliente o que se vai fazer e tentar de certa forma falar para você, é o seguinte, se a gente fizer esse serviço aqui, você vai ter essa economia ou não, né? Vamos trocar a partilha do teu carro, vamos falar assim, né? Qual que eu vou comprar, no Black ou uma outra vagabunda? Se você colocar essa vagabunda aqui, essa de má qualidade, aí dentro de um ano, tantos quilômetros rodados, você vai gastar X. E essa aqui não, está um pouquinho mais caro, mas no final do tanto, em um ano, você tem uma economia. Ou seja, economia, dinheiro no bolso do cliente, é o que ele quer escutar de você, não só simplesmente você resolver o problema dele do conserto, tá bom? Mais ou menos nessa pegada que acontece as coisas aí fora aí. Aí outra coisa, né, na proposta, como a solução será implementada? Você tem que passar para o cliente como que vai ser implantado. Segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira aquilo, quarta-feira, ou se dependendo do tempo que você vai gastar, ou se for um dia só, de manhã eu vou fazer isso, a parte da tarde até desse jeito. Como nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar pelo térreo, pelo piso. Então você tem que ser bem elaborado, explicar para o cliente não só o que vai ser, como será implantada a solução, né, assim também como os prazos, né, que irá ocorrer. Informação de contato. Informação de contato. Parece até inútil ressaltar esse ponto, mas o que acontece? Às vezes você conhece o cliente, fecha um negócio com o cliente, você pegou um contato de WhatsApp, não formalizou, não deixou um outro. Então eu aconselho, pegue sempre mais de 1 ou 2 contratos, tá certo? Então se tem e-mail, tem WhatsApp, e se de repente for uma empresa grande, pega ali do encarregado, pega do gerente, né? Eu mesmo quando eu vou nas empresas aí trabalhar, cara, eu pego ali até o cara aqui, até do operador da máquina. Muitas vezes se eu ligar pro chefe, e o chefe está ocupado, mas o operador sempre atende. Então fique esperto, um capítulo maior número de contatos possível. Definir o objetivo da proposta. Tem como seus objetivos introduzir ao cliente a maneira detalhada a empresa e a solução e as formas de pagamentos e prazos para que seja implementado. Depois que você, né, está conversando com o teu cliente, né? Eu falei com cuidado com esse treinamento, né? Mas, pessoal, prazo, forma de pagamento. Isso aí não pode deixar de estar colocado. Para depois, tem gente que faz um serviço, só vai dar o preço no final. É à vista, é no Pix.
Era um cartão? Como é que vamos fazer? Aí fica discutindo essas coisas no final, meu amigo, e o serviço já está pronto, então é muito complicado. Isso tem que ser conversado antes. Por exemplo, uma proposta comercial pode ajudar a convencer aquele cliente que está parado e em dúvida, porém também poderá contribuir para um consumidor entenda mais sobre a empresa e o valor da sua solução, né? Então, nessa proposta aí de que você fala, se o cara tem dúvida de alguma coisa, você muitas das vezes pode estar tirando essa dúvida dele e você vai ter um grande ganho aí, né? Por exemplo, eu troco meu motor de um CV para dois ou para um e-mail e por que e tal. Aí você vai ter que dar uma olhada não só no motor que ele tem, mas também conhecer o processo dele e mostrar para ele qual é a melhor solução. Os caras querem isso, não tem jeito, entendeu? Então essa é bem interessante essa questão aí. Existem algumas perguntas que podem te ajudar, né, a determinar isso. Então, o que é isso aqui? O que você faz para você mesmo quando você está montando? Bom, vamos fazer uma proposta para o meu cliente aí. Então, tem que pensar, qual é o objetivo da proposta? Né? Como é que eu vou colocar isso aí? Quais são as necessidades ou os pontos fracos do seu cliente? Por exemplo, geralmente o ponto mais fraco do cliente é na hora de pagar. Felizmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar, vou pedir aviso, qual é o valor, né? Quais os problemas que você resolverá com o seu produto e serviço? Então, na hora que você for lá aplicar o serviço e o seu produto, você vai arrumar para eles direitinho, né? Então, quais os problemas que você vai resolver? Ah, por exemplo, o ar-condicionado parou. Aí você vai lá, tem que trocar a placa, né? E aí você troca a placa e entrega para ele e pronto, arrumou o problema dele. Você tem que ser esperto nessa hora e falar, olha, vamos colocar essa placa tal, uma placa que tem uma melhor comunicação, né? Após isso a consequência do seu ar aqui vai ficar melhor. Você pode dar uma solução, de repente, se você perceber que o ar dele não está na posição correta, você trocar de posição, ou muitas das vezes até fazer um cálculo para ele, para falar para ele que precisa aumentar a potência do ar-condicionado. Então a gente tem que conhecer bem o que está fazendo. Ó, repetitivo, ó, prazos e o que será feito, né? O que eu vou fazer na segunda-feira? Segunda-feira eu vou levar equipamento para reconhecimento de serviço. Na terça-feira eu vou desmontar isso, desmontar aquilo. E na quarta, e assim por diante. Ou se for no mesmo dia, você tem que ter esse cronograma, né? Criar planejamento, prazos concretos. Tá? Uma outra situação também que você pode estar nessa parte aqui, a gente fala algumas questões que a gente elabora, né? É sempre bom você se questionar a si mesmo. Isso eu estou falando comigo mesmo, né? Filosofando. Quem? Quem fará o trabalho na hora de você mandar alguém? Pô, eu tenho aqui 2 funcionários, eu tenho um eletricista e tenho um pedreiro, né? E o cara quer que faça o serviço de elétrico. Quem que eu vou mandar o pedreiro? Pô, brincadeira, né? Vai mandar o eletricista. Né? Então quem fará o trabalho, né? O que? O que será necessário para a solução ser entregue? Onde será feito o trabalho? Né? Onde será entregue? Quando você começará? Como o trabalho será feito? Né? Então, essas perguntas de filosofia que você faz para você mesmo na hora de você estar elaborando aí sua proposta. E por quê? Por que você escolheu a estratégia, né? Puxa, eu poderia... uma estratégia vista, eu preciso ir lá para o centro de São Paulo, eu moro aqui na Zona Leste, eu vou por onde? Eu vou pela Trabalhadores, eu vou pela Assis Ribeiro, para quem conhece a área aqui, né? Vou pela Avenida São Miguel. Então, por exemplo, isso é uma estratégia. Estratégia somente de chegar até lá, né? E que na hora de abrir o aparelho, qual é a minha estratégia? Desligar primeiro a chave geral, desligar só o disjuntor, abrir. Então, a estratégia você tem que pensar na hora de você estar aí elaborando, executando o seu serviço. Bom, fiz a proposta. Como é que eu vou mandar? Vou mandar um motoboy? Vou mandar o Uber? Vou mandar como correio? Gente, tem que saber como fazer isso aí. Primeiro você capta essa informação do cliente, como ele quer receber, né? Aí fala, eu quero o WhatsApp. O WhatsApp, já falamos em sala de aula, que não é um negócio muito viável. Aí ele pediu, manda o WhatsApp, capta o e-mail dele e manda via e-mail. Tá? E importante de tudo isso aí, pessoal, é saber o seguinte, como que ele recebeu, você tem que saber se recebeu. Então você pede para ele, ou liga para ele, já fala com ele, para que quando ele receber isso aí, ele te mandar uma devolutiva, dizendo que recebeu.
mandei para WhatsApp. O cara viu, aí o cara ficou rolando ali com sua proposta. Aí passa 15 dias nada, aí o cara, você liga pro cara cobrando, o cara tá ali, fala, eu não vi ainda. Que nada, ele já viu, já rolou, já tá procurando aí outros orçamentos. Então fique esperto nisso aí. Mandou hoje, em 24 horas, pede uma resposta. Como será estruturada? A proposta comercial pode ser estruturada de diversas maneiras, mas entre essas existe uma que é quase universal e geralmente utilizada pela maioria das empresas. Como fazer? Você tem que ter uma introdução, falar um pouco da tua empresa, né? Por exemplo, teu cliente precisa ter um problema de elétrica, aí você, de repente, sabe alguma coisa de elétrica e tal, mas a tua empresa, na realidade, que você tem é um pet shop. Aí você vai lá fazer a apresentação da tua empresa, vai apresentar a pet shop? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então tem que ser algo relacionado. Eu tenho um problema aqui de ar-condicionado. Também é uma empresa, a empresa vai criar uma eletrotécnica, somos uma empresa que trabalhamos com automação industrial, com instalações elétricas, com aparelho. Então, assim, quando você falar alguma coisa desse tipo, ele vai estar ligado à necessidade dele, estar sabendo que a empresa contratou a empresa certa, né? Aí você vai falar, professor, o cara já devia saber. Devia, né? Mas, infelizmente, complicado essas coisas. Nem todo mundo tem o raciocínio técnico que nem nós, né? E outra coisa, nós temos que pensar que nosso cliente ele não é técnico, ele é um consumidor, ele é usuário, as coisas têm que estar prontas para usar. Não é para ele ficar lendo manual de instalação, como fazer, não, ele tem que dar mastigado mesmo. Objetivo. É uma das sessões mais importantes de sua proposta, já que é a etapa que você tratará o problema do cliente, resumindo, apresentar a proposta que tem para ele. Por exemplo, essa proposta comercial para fulano de tal, empresa tal, tem como objetivo proporcionar serviço tal, de reparo e manutenção, que ajudará a solucionar o problema, que ajudará a solucionar seu problema, por exemplo, de ar. A data prevista para a implementação é tanto e a prazo final é tanto. Então, muito detalhadozinho aqui, bacana esse objetivo, rápido, né? Ele quer saber sempre essas coisas aqui, né? Tá bom? O serviço que você vai fazer, é isso mesmo que ele te pediu, né? A descrição do problema que você vai arrumar e as datas, né? E prazos. Não pode jamais esquecer. Conteúdo, depois de apresentar o objetivo principal, prazo para a implementação dessa parte, a proposta comercial, você poderá trabalhar de melhor os detalhes de como isso será feito. Vamos lá, como vou fazer isso aí? Você deverá incluir informações sobre programação e logística e preços. É interessante dividir o conteúdo em subtópicos, né, para que o cara não fique lendo tudo na mesma linha, não se canse, né? Você poderá utilizar gráficos, se for o caso, né, essas coisas desse tipo. Não deverá esquecer também de deixar um espaço com um formulário, no qual ele dá o aceite, ele precisa ali num campo para dar assinatura, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é a nossa proposta comercial, certo? Fez a proposta comercial, o teu cliente aceitou, matou, você está com ele, aí vai começar a fazer o quê? Os relatórios técnicos, assim, houver uma necessidade, tá bom? Então, como que é o relatório técnico? Barra laudo técnico. O que diferencia? Esses dois podem ser o mesmo formulário, basta que tenha um campo lá que você dá um tique, você fala, esse é um relatório, esse é um laudo, né? Um relatório técnico é a exposição escrita, lembra da escrita que eu falei? Aí sim, né? Pode ser feito aí no computador? Pode, no Word também, pode sim, pode ser formatado, né? Não tem problema não. Tá certo? Mas tem que ser escrita, textual, né? Não tá falando aqui tem que ser à mão. Então entenda já o que é escrita, né? Mas para aquele que de repente precisa fazer uma escrita à mão, tem lá, né? Passei para vocês, caligrafia técnica, lá no nossa área de material para os alunos, tem lá um formuláriozinho ensinando vocês a fazer, estamos aqui à disposição, né? A forma de escrita, né? Detalhada e comprovando aquilo que é exposto. Ó, agora começa. O lado técnico sempre deverá baseado na norma vigente sobre a NR 5410, afinal de contas, nós estamos falando de estação elétrica, né? 5419, que é a proteção de estruturas contra cargas atmosféricas, e NR 10. Essas três aqui, pessoal, nós temos que ter e fazer aí. Vou ter uma assim, nós vamos dar uma passada sobre essas normas, nós vamos explicar o que é. Vocês não vão sair qualificados ou com um diploma ou certificado sobre NR10, por exemplo, tá bom? Então, vocês têm que captar isso aí de alguma maneira, ou na empresa que vocês trabalham, ou um cursinho particular aí. Bom, o relatório técnico trata-se de um documento original, elaborado com o intuito de fazer descrições de processos, experiências e análises de métodos, tá certo?
Então, a gente vai falar assim, como elaborar um relatório técnico, tem que ter a capa, tá certo? A capa tem título, relatório, nome da empresa, departamento, tem que ter o títulozinho, o título, relatório deverá ser de acordo com a verificação, no entanto, há casos no relatório em que eu tiro somente a inspeção, vou fazer uma inspeção lá numa cabine primária. Inspeção cabine primária conforme NR10. E assim você vai baseando. É sempre bom, para enriquecer o teu documento, você mencionar uma norma de acordo com aquele serviço que você vai fazer. Uma introduçãozinha rápida tem que ter ali, ó, né? No relatório será necessário apresentar o resumo claro dos objetivos. Pesquisa e metodologia que foi utilizado, né? Fiz um relatório técnico que na medição que eu fiz no painel, tá? Beleza? Então vamos lá. O que você fez? Baseado aqui no norma, que medição que você fez? Quanto que estava? Quanto que não estava? Quanto que ficou? Qual foi o instrumento que você usou? Nota, usou instrumento? Qual é? Ele está inspecionado? Ele está calibrado? Se estiver calibrado, marca lá, tá? Calibrado, marca o número dele, porque se tiver aí uma auditoria, o pessoal pega de você um relatório, um laudo disso que você falou, que usou o equipamento, eles vão querer com certeza a certificação desse equipamento. Então, muito bacana. Desenvolvimento, essa parte mais longa, né, que é você desenvolver no final lá, o que, como estava, como ficou, o que foi usado e o que vai fazer se teve alguma situação. Então, esses recursos poderão ajudar a organizar melhor a pesquisa e darão mais consistência ao trabalho, né? Então, uma dica importante é organizar muito bem o que apresentará. Aqui tá mais ou menos organizado aqui, ó, né? Esse aqui atende a documentação que você vai fazer. Primeiro, o número do documento. Segundo, o endereço local inspecionado. E assim vai por diante. Até no final aqui, ó, o termo de responsabilidade técnica, né? Que é o cara que está assinando. Beleza? Se vocês montar um formulário nesse padrão, vocês não vão errar. Ok? A gente vai apresentar para vocês aqui na sequência. Data de validade é importante, com certeza, né? Há um exemplo aqui de um claro aqui, ó. Exemplo de relatório técnico, cabine primária. Objetivo, tá vendo? Objetivo? Relatar manutenção preventiva, subestação primária, distribuição de rendimentos com brasileira, norma, tal. O cara mencionou a norma. Data de emissão, validade, responsável técnico, tá vendo? E aqui você vem. Opa, para você. Os ensaios que foram feitos, ó, empresa, né, deixei a borrada aqui para comprometer, marca, né, litros, tensão primária. Então você relatou que os dados do equipamento, né, olha o ensaio que você fez em óleo mineral, isolante tipo parafínico, tá vendo? Esse foi um ensaio, rigidez e tal. Então você vai colocando aqui todos os componentes que você ensaiou, e o resultado, aquele resultadinho que teria que ter, e esse é o resultado que você obteve, né? E assim vai, de acordo com a necessidade de cada um, né? Ensaio de relação, unidade, método, tá vendo a metodologia, né? Tudo direitinho, ó. NBR 5356. E assim, pessoal, é isso. Veja bem, relatórios, laudos, né? Não pode deixar de ter uma norma vigente, os responsáveis, os prazos, explicar direitinho o que foi feito, como estava, o que foi feito, como ficou e o que será feito futuramente. Isso não pode deixar de fazer, né? Então, no diagnóstico aqui, geralmente a gente fala que é o mais demoradinho, tá bom? Deixa eu botar aqui. Tá, isso é legal porque você pode colocar aqui também, né, as imagens, não tem problema nenhum não, tá vendo? Você pode sim. Por exemplo, quer ver, ó, itens inspecionados, né, recomendação, tá vendo? E aqui, ó, ele colocou aqui o aparelho que ele utilizou, tá bom? Colocando esse aparelho aqui, você tem que mencionar o número dele, o cadastro dele, o código dele, deveria ter, né? Não precisa falar que ele está calibrado, mas tem que colocar aqui o número de série dele, né, cadastrado na empresa, que caso o cara pegue, vai vir aqui pegar o número de série desse cara, vai olhar lá no seu banco de dados lá e vai ver quando foi feita aí a calibração desse cara aí. Bom, falamos bastante, mas tudo que nós falamos está aqui, está exposto aqui nesse relatório técnico aqui, ó. Empresa, documento, data de emissão, tá? Endereço da obra,
responsável técnico, tá? Tem que ter o CRT, o objetivo, elaboração e índice geral, né? Que é o mais trabalhosinho, você tem que explicar direitinho. Então, lá, baseado nesses sistemas aqui, ó, relatório técnico 2, ponto, um objetivo, né? Tá vendo? Tá tudo especificado. E questão final aqui, ó, a expedição, tem um detalhe bem legal, porque a data que você está enviando, a execução, quem foi que executou, quem verificou, quem aprovou. Ou seja, aqui tem que tomar cuidado porque tem uma hierarquia, do menor para o maior. Quem executou, quem verificou, quem aprovou. Você não pode fazer os três, tá bom? Nem dois. Cada um faça o seu aí. E sempre uma hora de hierarquia da menor para maior. Tranquilo? E aí nós estamos aí praticamente esses dois tópicos de propósito comercial relatório, lá nós estamos definidos, né? Volto a dizer que, mais umas dúvidas que aparecer, a gente pode estar tirando para vocês aí em sala de aula. E eu também vou dar um refresh para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, nossa gestão empresarial, é isso que nos leva à prática profissional, ser gestores, né, como eu já comentei. Então vamos lá. Vamos para essa parte agora de gestão empresarial. Para uma boa atuação no mercado, que está inserido no negócio, precisará de metas que visam sua sobrevivência e expansão. Isso poderá ser alcançado com a noção de gestor empresarial. A gestão empresarial reúne um conjunto de estratégias que direciona a empresa e suas metas e resultados. Ela será feita por meio de um gestor, de uma gestão intensa que deverá os processos de pessoas e maneiras e as finanças de toda a empresa. Olha só, tópico aqui, ó. Ela será feita por meio de uma gestão intensa, ou seja, contínua, você não para de fazer, está sempre supervisionando, revendo processos, né? Revendo pessoas, materiais e finanças. É uma continuidade. Fez, deu certo, o que eu posso melhorar? Não, é isso aí, isso é gestão. Para conceituar a palavra gestão de uma forma bem simples, podemos dizer que é administrar os recursos que estão disponíveis, seja ele com ou fartura ou escassez. Então, o bom gestor, ele não aparece quando tem fartura, ele aparece quando tem escassez. Eu preciso fazer isso, mas eu só tenho isso na mão, como que eu faço? Então, tem algumas ferramentas que a gente pode analisar, né, que a gente chama de pilar dos empreendedores, né? Então, o que é o financeiro, materiais e humano? O que é o financeiro? Toda a administração de valor monetário, ou seja, entrada e saída de dinheiro, mexer com dinheiro, faturamento e contas a pagar, caixa, empresa, capital de giro. A gente tem que começar e entender um pouquinho dessas coisas. Materiais, matéria-prima, são todos os recursos que a empresa possui. Eu preciso de matéria-prima para fazer uma instalação elétrica. Qual é a matéria-prima de instalação elétrica residencial? Os básicos: fio, disjuntor, conector, e vai embora. É isso? Então, são os materiais. Humano, preciso pelo menos de um eletricista, um técnico, com os colaboradores, que vai fornecer. Então, precisamos ter tudo isso aí bem planejado e bem planilhado, guardado aí, para quando a gente tiver que fazer uma gestão, procurar os melhores, né? E o planejamento? O que é o planejamento? É uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade e avaliar os caminhos. Então, assim, isso aqui é uma questão de gestão, o cara tem que entender de gráfica, de Excel, ele está sempre fazendo a análise lá, uma coisa rápida, né? E verificar qual é o procedimento que ele precisa. Então, um exemplo aqui, é uma metodologia IDM, síntese, comunicação de decisão. Eu estou no ponto A, situação inicial. Eu preciso aqui ponto B, meu futuro. Né? Então, o que eu vou fazer? O caminho que eu vou fazer para alcançar meu objetivo, a minha rota, passo 1, passo 2, né? E assim você vai ter que ter tudo isso aí planejado e já pensado, né? Então, situação inicial, objetivo, diagnóstico, ideias, passo a passo. Então, quando você vai ter uma empresa, você tem que precisar fazer a gestão dela, você não tem que fazer a gestão dela só por tempo presente, você tem que fazer para o futuro. Nossa meta esse ano aqui foi atender aí 10 clientes, né? Estamos trabalhando com os 10 clientes. Qual é a minha meta do ano que vem? Aumentar para 12, para 15? Aí você começa a fazer gestão. Que se não é simplesmente eu chegar aí e fazer um trabalho de marketing e pegar mais 5 clientes. Eu tenho que continuar atendendo agora os 15 clientes com a mesma qualidade. Isso muitas vezes pode ser um tiro no pé. Muito cuidado nessa parte. É por isso que um bom gestor pensa em tudo. Regime de apuração de receita. Eu preciso saber, né? Se eu sou um PJ, se eu sou um simples nacional, qual que seria a minha apuração de receita?
Isso tudo vai depender do seu caixa, do quanto que a sua empresa gira. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí. Regime de apuração e receita, regime de competência, né? Para imposto em base de valor faturado, soma de notas fiscais. Então a gente já tem que começar aí, queira ou não queira, começar a entender um pouquinho aí dessa questão de nota, né? De administrar essas coisas. Então, um pouquinho de contabilidade aí pra gente aí, né? Somente que não vai começar. Depois que você estiver andando, tiver condições de contratar um contador, beleza, mas precisamos entender, né? O que é um regime de caixa? Por exemplo, pagar impostos com base no valor recebido, aquilo que de fato entrou na sua conta, é o regime de caixa. Então, eu eu fiz aí durante um ano, entrou aí 100 mil reais, tá bom? Isso é o regime de caixa, mas realmente, mas aí os impostos, os funcionários, não, isso é outra coisa. Regime de caixa é só isso, é saber, para você pagar o imposto desses 100 mil que entrou, tá bom? Uma vez escolhido o regime de apuração de receita, não poderá ser mudado durante um ano. Então acontece muito, geralmente a gente começa com um regime de apuração de receita pequeno, por exemplo, a MEI, né, que é o mais viável, e conforme a gente vai aumentando o faturamento e funcionários, se precisar, você vai ter que mudar isso aí, tá? Mas isso nós vamos perceber. Esse é um conceito exclusivo de Simples Nacional. Então, a referência aqui para vocês fazer uma pesquisa caso queira, né? Tá bom? Então, pessoal, só voltando um pouquinho aqui, né? Nessa parte que nós falamos, talvez falou um pouquinho rápido, só mais agora que está online. É isso. Você vai ter que abrir uma empresa, vai ter que legalizar seu regime de apuração de receita, de caixa, se vai ser uma MEI, se vai ser uma Simples Nacional, se vai ser uma limitada, vamos falar um pouco mais sobre isso, vai depender do teu porte, tá bom? E a gente vai devagarinho. Bom, vamos falar um pouquinho, pelo menos isso que nós temos que entender, sobre algumas coisas que vocês precisam saber, se de repente vocês podem partir por uma MEI, ou não, né? Também você pode fazer isso aí também se for uma pessoa autônoma, né? Para ter uma ideia. Tem que aplicar essas mesmas ideias. O que é um capital social? Nada mais é do que investimento inicial feito em qualquer empreendimento. E no caso, microempreendedor individual MEI, não será diferente. Esse é um valor que poderá, por exemplo, ter sido utilizado para comprar um computador, maquinário ou reservado um caixa para uso do empreendedor. Ou seja, capital social, pessoal, é aquele que eu preciso para montar minha empresa, né? Então eu quero montar uma empresinha de assistência, né? Que é uma maneira de fazer, eu preciso de uma furadeira, eu preciso de um carro, eu preciso de umas ferramentas, é esse que chama, esse valor chama capital social. Um exemplo aqui, tem o João José, né? Um investiu 30, outro 70, né? 100 mil reais investido, né? Então o que eu quero falar com com vocês, tá bom? Quem que vai ser o sócio mais resultado? Quem investiu mais. Quanto que eu vou receber dos lucros? Eu vou receber de acordo com a porcentagem que eu investir, né? Pode ser uma forma isso aí, né? Um ponto importante, destaca que João tem 30% de investimento, ele terá 30% do lucro. E José, 70% de investimento, terá 70% do lucro. É uma forma, né? Agora, se de repente são amigos, né? Sei lá, você faz um acordo, não vamos mexer aí no lucro por um tempo e tal, vamos tirar somente tanto, é questão de conversar também. Mas uma regra básica é isso aqui. Sócio majoritário é quem investe mais. Contrato social é certidão acima da empresa, né? Ele vai constar todos os básicos do negócio que são dados, que são o sócio, qual é o endereço da sede, quais os deveres que cada sócio tem. Ou seja, contrato social. O contrato social vai constar quem são os donos, o que cada um é responsável, caso seja sócio, né? Localidade da empresa, o ramo de atividade. Então, todas essas coisas aí. Toda empresa no Brasil necessita de contrato social, né? Senão não tem jeito para trabalhar. Aqui tem alguns tipos, né, de constituições jurídicas, né? Que a empresa está classificada. Vamos usar uma MEI, microempreendedor individual, que é mais comum, né? Você pode registrar até um funcionário. EPP, empresa de pequeno porte, aí se a empresa é um pouco maior. Microempresa, empresa individual limitada. Cada situação dessa aqui, ó, você aumenta, pode depender da quantidade de funcionários que você tem e a quantidade que você está faturando, tá certo? Essa limitada aqui, pessoal, muitas das vezes quando você fatura muita grana, o próprio governo faz isso, é obrigado a ter sócio, essas questões todas, né? Por causa do volume e responsabilidade sobre as pessoas que a empresa tem, tá ok?
Só ter uma ideia aqui, ó, o microempreendedor individual, tá? Isso aqui 2022 para 2021 é de 80 mil faturamento. Tá um pouquinho mais agora, né? E que resulta em uma média mensal de 7 mil. Ou seja, o que está falando aqui? Que até esse valor dentro do ano você não precisa declarar, tá certo? E você vai se manter na MEI. Se você passou isso para 300 mil, por exemplo, você vai ter que mexer aqui, ó, pequeno porte ou microempresa, tá? Então, um bom contador aí vai orientar vocês. Aqui é só um refreshzinho, para vocês terem uma ideia aí, né? Tabela de 2022 sobre aqui as questões de quanto que paga de INSS e ICMS, né? Por exemplo, comércio e indústria, né? Aqui prestação de serviço, né? Que nós vamos enquadrar bastante aqui. Comércio e serviço, né? Os valores que são pagos, tá? E aqui também tem uma questão, né? Agora que você já sabe sobre os valores de despesa, é preciso para ser uma MEI, vamos também aos benefícios. Resumindo, pessoal, a MEI, o que difere se você abrir uma MEI, né? Quais os benefícios? Você tem todos os benefícios. Então, a pessoa com CLT tem todos, tá? Então, inclusive sua aposentadoria. Direito ao auxílio maternidade para as mulheres, afastamento, aposentadoria, né? Você enquadra no Simples Nacional, você tem um CNPJ e você tem uma cobertura de Sebrae para algumas pequenas empresas, certo? Essas informações, fonte Sebrae, empresa Simples Nacional, MEIPP, serviços, instalações, reparos e manutenção, agências de viagem, escritório de contabilidade, então são tudo fonte de Sebrae, são tudo anexo, tudo documentado para representar para vocês aí, certo? Aqui é só mesmo umas faixas de receita, né? Primeira, pra vocês terem uma ideia como é que isso acontece, né? Pelo CNA aí, de faturamento, né? De impostos conforme CNA, né? Então, até 130 mil reais para algumas empresas, a alíquota de 6%, valor reduzir é nada. Segunda faixa aqui, ó, até 360 mil, 11,1%, reduz 9.360 e assim, vai ter nas faixas maiores. Tá, aqui explica o que é cada situação. Empresa individual de responsabilidade limitada, aqui limitada, ok? Então, para quem quiser se afundar um pouquinho mais, né? Por exemplo, uma pessoa jurídica com atuação coletiva, ou seja, 2 sócios ou mais. Então, aqui você já tem uma empresa com mais sócios, você já tem um faturamento muito alto, né? Então, você é obrigado a ter sócio para você ter aí, que eu falei, uma responsabilidade fiscal e social sobre os seus empregados. Essa matriz SWOT é um gráfico, né? Que você faz uma análise da tua empresa ou da empresa que você está fazendo a gestão. Você vai observar quais são as forças, fraquezas e visualizar as oportunidades e ameaças do mercado, chamada de matriz SWOT, também conhecida como FOFA, traduzindo para nossa linguagem aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, forças são os pontos positivos. Eu sei fazer, que eu brinquei com vocês em sala de aula, eu sei bater prego. Retirar prego eu não sei, então você tem que saber qual é o seu ponto forte, né? Fraqueza. Minha fraqueza é justamente essa, é retirar o prego, então eu tenho que melhorar isso aí. As oportunidades, cara, vai ter que construir umas casas, não sei aonde, vai precisar de batedor de prego, então eu corro para lá, vou lá fazer um trabalho. E minha ameaça? Ameaça os concorrentes, né? Tanto como questão de matéria-prima, como de capacidade profissional, são minhas ameaças, né? Então eu tenho que ficar vendo o que está chegando no Brasil, o que está chegando perto de mim, para mim conseguir aí não perder uma fatia desse mercado. Então é mais ou menos isso aqui, você pode fazer dessa forma, escrever aqui o que são suas forças, quem são suas fraquezas, suas oportunidades, colocar isso num quadro, numa lousa, numa planilha e ficar de olho. Um cronograma clássico aí. Aqui é uma forma de estrutura hierárquica, né, de uma empresa, do maior para o menor, o presidente, ele comanda tudo, tá? Tudo. Mas geralmente ele fala com os diretores. Os diretores, por sua vez, têm sua cadeia ali para falar. Então, esse diretor é responsável aqui, por exemplo, pelo controle de vendas e gerente. Administrativo, esses caras aqui. Produção, isso aqui. Então, esse aqui é um fluxograma aí de uma empresa comum, né? Tá bom?
É isso aí, né? Vamos dar uma passada aqui rápida, geral, para a gente estar aí finalizando esse tópico, né? Falando de custo fixo. O que é custo fixo? CF. Análise de investimento, investimento inicial, aqui melhor dizendo, voltando, faltou aqui. É o valor investido para abrir a empresa, que nós falamos lá em cima, né? Investimento inicial. CF, custo fixo, né? Guarda bem essa, essas letras, né? Que a gente vai usar nas palmas aqui embaixo para calcular algumas coisinhas aí. Custo fixo é o valor necessário para pagar as despesas, independente se tem ou não venda, salário, água, energia elétrica, impostos, encargos trabalhistas. Esse é o custo fixo. Capital de giro é o valor necessário para manter a empresa por 6 meses. Ou seja, tendo ou não tendo dinheiro, eu preciso pagar aluguel, água, luz, impostos, funcionários. Quanto que eu preciso? Preciso de 15 mil. Multiplico por 6, eu tenho que ter isso guardado. E quando você abre uma empresa, você não consegue começar a faturar logo de cara, né? E tem uma fórmula aqui, ó, capital de giro é o custo fixo vezes 6. Ó, tá aqui. Investimento total é uma ferramenta de gestão que auxilia o empreendedor a calcular o valor de investimento realizado em seu empreendimento. Então ele tem aqui o investimento inicial mais o capital de giro. Então é investimento total. Lucro líquido é o valor que sobra depois de pagar tudo, quando sobra, né? E há várias maneiras de você determinar isso aí, né? E sempre baseado naquilo lá. Se tiver sócio, quem investiu mais já tem uma fatia mais do bolo. Então, todos os custos fixos mais matéria-prima. Matéria-prima, né? São as considerações, todos os materiais que nós utilizamos. Tá certo? Feito isso, pessoal, vocês vão aqui, né? Também. Tem que falar de você também sobre faturamento, né? Que é todo o valor arrecadado por venda, todo o serviço que eu fiz, tudo que eu recebi do meu cliente, que eu faturei, que eu vendi. Então, é o faturamento total que eu fiz naquele período. PRI, prazo de retorno ao investimento. O que é isso? É um indicativo de atividade de um negócio. O que ele faz? Ele mostra o tempo necessário que o empreendedor precisa para recuperar todo o seu investimento. Então, é investir em alguma coisa. Investir na empresa. Quanto tempo tem que estar esse dinheiro de volta? No meu bolso, guardado, para gastar com o que eu quiser. Não é calcular se eu coloquei mais uma máquina, se eu contratei mais um funcionário, não. Isso é o que você investiu, tentar de volta. E tem uma forma. Você pega seu investimento total e divide pelo lucro líquido. Aí o Sebrae, ele fala que só é viável uma empresa dessa se o PRI não ultrapassar 24 meses. Então você divide lá seu investimento total, seu lucro líquido, vai dar um número, tá? Um número, seu unidade, 24, até 24 meses quer dizer que tá legal. Se desse valor dá mais de 24 meses, aí ele começa a pensar, tá bom? Mas também eu falo, não vai também, porque deu 26 meses eu vou fechar minha empresa. Não, precisa dar uma olhada, né? Deu 28 meses, 26, 28 meses. Não deu 24. Agora, porém, eu tinha uma máquina, agora eu tenho duas. Eu tinha 2 funcionários, agora eu tenho 4. Tá tudo pago? Presta atenção, né? Vamos analisar direitinho aí. E aqui eu deixei aqui para vocês, né, um exercíciozinho que é para vocês calcularem isso aí, né? Faturamento, PRI. Então tem 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se vocês dêem uma lida, tá bom? As fórmulas elas estão todas aqui, tá? Da página 34, tá? Fórmula do capital de giro, fórmula do investimento total, fórmula do lucro líquido, beleza? Tá todas as fórmulas aí. Vocês vão aplicar aqui nesse exercício, tá bom? Se vocês fizerem, vamos corrigir isso aí em sala de aula. Nós vamos corrigir em sala de aula com vocês aí, tá? Então, pessoal, é isso que seria a nossa aula de hoje, tá? Volto novamente aqui a me desculpar com vocês. A gente vai fazer um remakezinho delas aí na próxima aula. Eu faço um remake, eu faço esse exercício com vocês aí e a gente vai estar juntos, tá bom? Então, valeu. Então, vamos ficar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado.
e até a aula que vem pra gente dar sequência aí. Bom descanso, bons estudos, tá? O João tem o meu contato, eu pedi para ele passar mais um contato para mim, porque de repente eu não consigo falar com ele ou ele está ocupado, né? Tá? Em qualquer dia vocês me ligam aí. Um abraço, bom descanso.